Deus nos ensina valores. Então nós não podemos aceitar viver como todo mundo, falar como todo mundo, ser como todo mundo, porque nós não somos todo mundo. Cada um de nós tem todas as respostas para a nossa vida. Quando nós vamos, aquele que conhece o seu Deus se torna forte e faz proezas. Se eu busco conhecer a Deus, eu começo a entender aquilo que eu preciso fazer, eu começo a ter as minhas respostas. Quando eu leio a Bíblia, eu vou entendendo. A gente é tão incrível, pessoal. A gente estava há 2 semanas, não, mais de uma semana, uns 10 dias, pregando a mesma palavra todo dia. E todo dia a palavra vinha de uma forma diferente. Isso é extraordinário. Mas se você, sem ler no Espírito, se ler uma palavra, você vai ler uma história. E se você ler uma história, você vai contar 10 vezes a mesma história. Mas quando você lê com o Espírito Santo, você consegue 10 revelações diferentes. É algo extraordinário. Às vezes tem aquele dia que parece, nossa, eu já esgotei tudo dessa palavra, o que eu vou falar, né, sobre ela? E o Espírito Santo encaminha de uma linha assim, tipo, uau, nunca tinha pensado nisso. Então a gente vai tendo as respostas a partir do momento que nós juntamos a palavra com o Espírito Santo. Porque se a gente lê a Bíblia sem Espírito, é um livro até chato. Mas quando a gente lê a Bíblia, querendo conhecer a Deus, quando você lê a palavra, em vários momentos, você chega até a se emocionar. Mas qual o sentido disso? É a presença do Espírito Santo. Porque a Bíblia fechada é um livro comum. A Bíblia aberta é a boca de Deus falando, e ela está falando com você, e ela está falando comigo. Então nós entendemos isso. A visão. Porque tudo é o acreditar na palavra. E quando eu acredito, crer é fé. Eu acredito, então eu tenho uma fé. E a fé me leva a obedecer. E a obediência, ela se revela através de atitudes de fé. Aqui em Hebreus 6,19 diz assim: essa esperança é uma âncora, firme e confiável. Fala comigo, para a nossa alma. Então a esperança na palavra, no poder do Senhor, é uma âncora. A âncora você sabe o que é. É o que dá segurança, dá firmeza a uma embarcação. É uma âncora. Firme e confiável para a nossa alma. A alma, o centro das emoções. Às vezes você está aflito com uma situação, às vezes você está preocupado com uma situação, mas você vai para a palavra e você recebe a esperança e você se torna firme. A sua alma está confortada, está forte, está segura. Então a esperança é uma âncora. É o que nos dá força para resistir aos problemas. Porque uma âncora você pode estar numa tempestade no mar, mas ela está firme. O barco pode até dar uma girada, mas ela está no mesmo lugar. Ela não está desgovernada, à deriva. Então problemas sempre vão existir na nossa vida, mas quando nós perseguimos essa visão que nós estamos falando, essa visão de Deus, e eu confio e busco, Deus me dá as respostas certas, eu decido dar as respostas certas, porque Deus sempre tem mais do que o suficiente. Mas para isso, eu tenho que ter coisa certa dentro de mim. Para Deus me levantar, me abençoar, me promover, eu preciso ter o que entregar. Porque o que a gente já falou várias vezes, o que sai de nós é o que está dentro de nós. O que sai de nós é o que nós colocamos. Então, se eu coloquei a coisa certa, vai ser a coisa certa. Se eu coloquei a coisa errada, vai ser a coisa errada. Se eu tenho me enchido de fé, de coragem, de esperança, de gratidão, é o que vai sair no momento de dificuldade. Vai ser
a minha resposta vai ser de fé, vai ser de coragem, a minha resposta vai ser de esperança, então eu não vou aceitar a morte, eu não vou aceitar o desespero, eu não vou aceitar o fracasso, eu não vou aceitar a derrota, porque eu não estou cheio disso, eu estou cheio de fé, de coragem, de esperança. E para Deus fazer uma grande obra, nós precisamos abandonar tudo aquilo que é lixo, que é velho. O odre velho não funciona, então eu tenho que deixar o passado. Deus quer fazer uma grande obra hoje, Deus quer me queimar hoje, Deus quer queimar você agora. Deus não queima no passado, Deus queima no presente. Então Deus espera boas respostas agora de nós. E como nós acabamos de ler em Atos, nós precisamos transtornar o nosso mundo. Nós precisamos chacoalhar o nosso mundo interior. Aqui, em Romanos 4,17, diz assim: conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de multidões. Isso aconteceu porque, fala comigo, Abraão creu. Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria, fala comigo, e cria coisas novas do nada. Com base em quê? Abraão não tinha base nenhuma para acreditar na ressurreição, que Deus cria coisas novas do nada. Que base ele tinha? Ele foi o primeiro. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Às vezes a gente está vivendo um momento que a gente pensa, como eu vou ter esperança como? Não tem onde pegar, não tem o que fazer. Vou ter esperança no quê? Mesma coisa. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito. Se Deus falou, eu não preciso perguntar a segunda vez, o senhor tem certeza? Esse é o número de descendentes que você terá. Saia da tenda, olha para o céu, conte as estrelas se você puder. Você pode? Assim será a sua descendência. Esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Você veja, que quando ele estava com 75, a Agar, a Sara, estava lá impaciente, ficou lá falando na cabeça do Abraão, Abraão também cedeu, ou seja, teve o Ismael. Ou seja, ainda na época ele tinha capacidade para engravidar uma mulher. Aí o senhor ficou sem falar com ele por muitos anos. Ou seja, já não tinha vigor. Deus teve que esperar que ele não tivesse condição de mais nada para que mostrasse o seu poder. Porque a gente sabe como é que nós somos. Se a gente tiver uma margenzinha para falar que fui eu, foi a sorte, já era para acontecer, eu não vou dar o crédito para Deus. O ser humano é assim. Se o Isaac tivesse naquele tempo e a Sara tivesse engravidado quando o Abraão estava lá ainda podia engravidar, como engravidou a Agar, todo mundo ia poder imaginar, olha, que legal, que bênção, mas não que milagre. Não seria um milagre, o crédito não seria para Deus. Então nós vemos exatamente isso. Muitas vezes o Senhor tem que nos deixar num nível tal de dependência, onde não há motivo para ter esperança, para que fique claro que foi o poder de Deus. Não foi sorte, não foi amizade, não foi jeitinho, não foi o acaso, foi Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. E quando Deus considerou Abraão justo, não fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para o nosso, para o meu benefício.
Mais forte, pessoal. Foi para o meu benefício. Então Deus não abençoou Abraão para o benefício de Abraão. Deus abençoou Abraão para o nosso benefício também. Pois elas garantem, fala, garantem. Elas garantem. Vamos? Elas garantem. Isso, eu quero que você firme isso. Foi também para nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos. Justos por crermos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, o nosso Senhor. Somente Deus pode fazer coisas do nada. E Abraão, nós vemos um exemplo de um homem que estava convicto. Ele não sabia como. Deus teve que esperar até que ele não tivesse condição nenhuma. Mas ele decidiu ir até o fim. Então, quando Deus nos considera justo, não somos apenas nós que somos abençoados. Porque a bênção de Abraão é a nossa bênção, a sua bênção é a bênção de muitas outras pessoas. Porque quantas pessoas que você pode abençoar, seja na sua família, seja no seu testemunho, seja com você tendo resultados incríveis, ou seja, nada para em nós. Nós nos tornamos, ao invés de uma lagoa, nós nos tornamos um rio que flui. Então o Senhor abençoou Abraão e ele nos abençoa. Você é abençoado para abençoar. Então a bênção de Abraão, ele vai atingir todos aqueles, como nós vemos aqui, por crermos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, o nosso Deus. Abraão creu em Deus e foi o que foi. Quando nós cremos em Deus, nós temos já um exemplo do que pode ser também na nossa vida.